Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui da série da Teneré 600 1988. Então já teve vídeo indo buscar a moto, fazendo a revisão e a viagem de avaliação. E nesse episódio, para mim e para vocês, vai ser o início da viagem principal. Na viagem de avaliação, eu percebi que eu não vou poder usar bota de trilha. Então, para quem me acompanha sabe que eu passei a usar bota de trilha pela estrutura de proteção que ela tem. Ela não permite torções, né? Mas a Teneré não tem o ajuste necessário no pedal de câmbio para que eu possa utilizar essa bota de trilha que eu venho usando há algum tempo, né? Porque ela é muito espessa e ela não entra embaixo do pedal de câmbio e ela não tem o movimento, né? O pé fica travado. Então eu vou lá na loja da Nacar, no centro de São Paulo, lá perto da famosa Rua das Motos, na General Osório, e vou buscar uma bota da TCX, que é uma bota mais voltada para turismo, né? Porém, ela tem todas as proteções necessárias para se viajar de moto. Então vamos lá, e aí logo na sequência eu me dirijo lá para São Carlos para começar essa viagem de Teneré 600. Acompanhe aí as próximas cenas. Então aqui é onde começa a Avenida Rio Branco, aqui em São Paulo, capital, velha de guerra. E a General Osório é uma travessa aqui dessa avenida. Hoje é um sábado, o trânsito está um pouco mais tranquilo em relação aos dias de semana. Aqui na frente tem o terminal Princesa Isabel. Aqui à esquerda é um hospital novo, o Hospital da Mulher. Um casarão antigo aqui, ó, dos Barões do Café. Aqui é o terminal. Aqui para a esquerda é onde era a Cracolândia, não sei se ainda está aqui. Olha lá. E aqui também, ó, é um lugar que era aberto e colocaram grade aqui, ó. Esqueci o nome desse monumento do cavalo aqui. É a Duque de Caxias, essa avenida que está aqui na frente. É o monumento, então, é do Duque de Caxias, é isso mesmo. Então aqui na General Osório tem uma loja da Nacar e no shopping da moto também tem outra. Eu vou lá na Nacar Mega Store. Fica ali no final praticamente dessa parte das motos aqui. E aqui é a General, a famosa Rua das Motos. É moto que não acaba mais. Aí, ó. Nessas travessas também tem muita loja de moto. Yamaha Parts aqui, ó, famosa. General Motos. Tem uma Nacar aqui na esquina. Essa loja aqui. E tem a outra que eu vou ali no shopping da moto. É isso aqui a Rua das Motos é esse pedacinho aqui, ué, não tem mais farol aqui? Não. Se não quiser deixar a moto na rua, ó, tem estacionamento aqui. E o shopping da moto tá aqui na frente, quer ver? Ó? Aqui, ó, Shopping Moto e Aventura. Vamos ver se eu consigo parar aqui. Deve ser coisa rápida. Na frente da polícia, ó, tranquilo. Vou colocar no cavalete para não atrapalhar os outros. Então pessoal, parei a moto aqui, ó. Aqui tem estacionamento, aqui também tem estacionamento. A General é a próxima rua ali. E aqui é o Shopping Moto e Aventura.
E essa aqui é a loja da minha cara. Aqui tem o capacete que eu uso, da Shuei, e vários outros modelos. Essa marca aqui, Máquina, que é a jaqueta que eu tô usando, que é bem legal. Olha os modelos aí. Aqui o capacete que eu uso. E tem outros modelos também, outros grafismos. Capa de chuva nova, que a minha já tá esfarelando. Aí, ó. Essa aqui é da Máquina. Ó, pessoal, essa aqui é a bota da TCX. Ela é mais estreita do que a minha, essa aqui já vai caber no pedal da Teneré. Bom, agora eu vou me teletransportar lá para São Carlos. Pronto, pessoal, já me teletransportei aqui para São Carlos. Tá eu aqui e o Lê Capel. E aí, pessoal, tudo bem? Ó que chique, ó. Os dois devidamente uniformizados. Ontem eu cheguei aqui, nós ficamos o dia inteiro ajeitando as motos, ó. Estamos aqui nos ajustes finais para sair e vocês acompanharam aí no vídeo da Serra da Canastra, né, na avaliação das motos, que nós detectamos várias coisas aí para serem ajustadas nas motos. Vamos começar aqui pela moto do Lê. Lê, sua moto ficou pronta? Ficou pronta, depois de muito trabalho ficou pronta. Então na moto dele tinha o tanque furado, conseguiu colocar uma mistura aí de epóxi, né? De epóxi para solidificar lá. Que mais? A embreagem? Trocou a embreagem? Troquei a embreagem, na verdade, mais de uma vez até acertar, mas troquei a embreagem, agora ela ficou boa. Bom, na verdade, assim, tudo que a gente está aqui mostrando não é nem metade de tudo que aconteceu. Um dia, se a gente... Um dia não. Quando a gente terminar essa viagem, de repente a gente faça uma live aí, alguma outra coisa para contar todos os detalhes que aconteceu, todas as surpresas. Acho que da sua moto foi isso, né? Aí o ajuste do pezinho. Fiz o ajuste do pezinho, fiz o ajuste, acertei a embreagem, tampei o furo do tanque, mas também teve trabalho na sua moto. Agora na minha moto, que parou de carregar a bateria, era um problema no estator, ele fez um vídeo, eu vou mostrar aí para vocês. Fora isso, que mais? Quebrou o protetor de manete, nós não, né? O professor Pardal Master aqui já fez uma bucha nova que estava espanada aqui. Arrumamos aqui o ajuste dos espelhos, né? Coloquei o espelho da Lander e os suportes de câmera. E que mais que aconteceu na minha moto? O pezinho também. Fiz a troca de alguns itens para ficar melhor para você pilotar, a pedaleira, o pedal de câmbio, né? Instalei algumas coisas que eu precisei tirar e depois voltar. Fiz uma revisão geral e simples na parte elétrica das ruas para ver se estava tudo funcionando. E ontem a gente instalou um dispositivo que esse daqui, ó, nós nos surpreendemos, ó. Vamos passar na moto Militech. Brincadeira, já vou deixar bem claro aqui que isso aqui não é Militech, isso aqui é óleo específico para corrente. Nós fizemos aqui nas duas motos. É um dispensador semiautomático, né? Feito com aqueles dispensadores de sabão e a gente adaptou numa garrafinha de Militech por praticidade. E outro detalhe importantíssimo, chegaram as correntes, as coroas e os pinhões das duas motos. Elas já estão devidamente equipadas com o kit relação da RK e kit mais do que testado na 800, né? Então estamos prestes a sair daqui. Daqui a pouco vocês já vão nos ver na estrada. Bom, pessoal,
Enfim, pessoal, começamos a viagem. Para vocês aí pode parecer que tenha sido algo rápido, mas foi uma longa jornada até o dia de hoje. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela oportunidade de fazer essa viagem e principalmente pedir a proteção dele aí para os próximos milhares de quilômetros que vamos percorrer. Vamos passar no posto agora. Possa dar tudo certo aí na nossa viagem, que possamos vencer os desafios de todos os próximos dias aí. Saindo aqui de São Carlos, o objetivo hoje é já rodar uns 660 quilômetros, sair daqui lá para Cristalina, no estado de Goiás, e seguir sentido João Pessoa. Vocês já viram aí no título, mas oficialmente nós não falamos o destino da viagem. É tanta coisa que aconteceu nesses últimos dias, e aí nesse momento de agitação para a saída, esquecemos até de gravar. A hora que parar ali no posto eu vou pedir pro Lê Capel anunciar o nosso roteiro aí para vocês. Pessoal, a emoção aqui é grande, ó. Em menos de 5 quilômetros da casa do Lê, a gente parou para abastecer, a moto dele simplesmente morreu e não queria pegar mais. Já estamos aqui uma meia hora. E aí descobrimos que não está saindo faísca na vela e é um fio com mau contato. Mas o MacGyver já está resolvendo ali. O tanque das motocas já está cheio. Tem uma outra novidade, mas essa é o de menos. O remendo não deu muito certo. Ó, tá escorrendo. Mas vamos ver o que a gente faz aqui. Não sei se com Poxipol vai resolver. Buenos dias. Liga aí, vamos ver se vai funcionar. Ei! A Teneré gosta de aquecer o nosso coração, né? Olha, teve uma coisa aqui que você esqueceu de falar pro pessoal, você não tá achando não? O que eu esqueci de falar? O roteiro. Qual que será o roteiro principal dessa nossa viagem? Divulga aí. Conta você falando nós vamos. Nós vamos percorrer a Transamazônica de ponta a ponta, lá de João Pessoa, em Cabedelo, na verdade, até Labra. Esse é o nosso plano. Vamos, depois de muito susto, vamos seguir, né? Vamos seguir. Alô, tchau. Bom, depois de um grande susto, estamos partindo. Já temos uma missão, recolar o furo do tanque. Mas eu acho que isso é o de menos. A moto morreu bem na entrada do posto. E aí ficamos tentando um tempão ver o que poderia ser, até que decidimos testar se tinha faísca. E aí era mau contato no fio que alimenta a bobina. Graças a Deus, mais um problema solucionado. E agora são 7h20 da manhã de uma sexta-feira. E enfim, estrada. Estamos aqui já sentido Ribeirão Preto. Motocas aí se comportando bem. Clima nublado, tá agradável para andar. Falar aqui a quilometragem da moto para registrar a saída, né? 1975. Ela rodou o odômetro, virou, né, o odômetro. Então eu já estou andando com essa moto aproximadamente 2.000 quilômetros, que ela já rodou, né, comigo. E estamos aí sentido a Cabedelo. Então qual que é a ideia da viagem? Essa primeira etapa aí até Cabedelo, lá em João Pessoa. E numa segunda oportunidade, que é uma época de seca, a moto fica lá e aí nós voltaremos para poder percorrer, se assim Deus permitir, a Transamazônica. Gostaria aqui de mencionar os apoiadores do canal, Altrex, que fizeram esses baús aqui, que as bagagens ficaram bem acomodadas, ele ficou bem fixo na moto. Wolf Attack, se você precisar daquelas garrafas térmicas de alumínio, materiais EDC, recomendo. Entre lá no site da Wolf e use meu cupom de desconto. Seguro viagem da Vitalcard, agora eu tenho um cupom de desconto também, você consegue fazer o seguro a partir do link que está aqui na descrição. E na última etapa também coloco o meu cupom de desconto THI Noronha.
e seguro da motoca BNP Seguros. Faça uma cotação lá do seu seguro com o Eduardo da BNP. Precisa de seguro de moto, carro, casa, é com ele mesmo. Eu digo que os primeiros 100 km é para tirar aquela ansiedade pré-viagem, né? E essa foi uma ansiedade, viu? Pensem num desafio que foi colocar essas motos aqui para estarem fazendo essa viagem aqui, tanto a minha quanto do Lê. E graças a Deus tá tudo certo. Em algum vídeo aí a gente mostra a bagagem para vocês. Seremos vítimas de muitas críticas pelas coisas que nós estamos levando, mas a gente sabe onde o calo aperta, né? Então, para nossa tranquilidade psicológica, foi necessário levar algumas peças aí que nos livrariam de um eventual problema. Espero não precisar usá-las. Tem um baú aqui que só tem peça de reposição, câmara de ar, mas é assim que a gente programa a viagem, né? Cada um sabe a sua necessidade. Lembrando que é uma viagem com tempo limitado, então não temos o luxo de ficar aguardando por uma solução muito tempo num lugar. E olhem a chuva, rodamos aí uns 140 km para a gasolina baixar aqui do nível de onde estava vazando. E agora vamos tentar fazer um segundo remendo. Vou usar o que eu já usei no drone, né? Um pedaço de... é tipo um guardanapo, mas de algodão. Bom, então o que nós fizemos aqui, ó? Colocamos um tecidinho de algodão e passamos Super Bonder. Vou esperar secar um pouquinho agora e rodar mais um pouco até o próximo abastecimento, que aí a gasolina não vai estar encostando nesse rasgo que abriu no tanque. E aí a gente passa uma outra camada de Poxipol por cima. Vamos ver se resolve. Thiago e chuva, você acha? No primeiro dia não ia pegar chuva. Mas estamos aqui, ó, protegido com o macacão da máquina. Vem na garupa pra conhecer os lugares e as pessoas. Thiago Noronha, rodando nesse mundão velho de guerra. O destino pode ser longe, mas o que importa é o caminho. 200 quilômetros rodados. Até agora as motos estão se comportando, na medida do possível, maravilhosamente bem. Vamos parar aqui num posto para verificar se o primeiro remendo no tanque do Lê, da moto do Lê, deu certo. E aí a gente já faz uma segunda camada. Não sei se vamos fazer agora porque tá chovendo. Aqui na frente já tá a divisa. São Paulo, Minas Gerais. Gasolina 6,09. Pessoal, a tensão no dia de hoje estava altíssima aí, com tantas surpresas aí que aconteceram nas motos, né? Teve até um outro problema que aconteceu aqui na moto do Lê, que eu acabei nem filmando, que a gente estava um pouco preocupado. Nós paramos para ir no banheiro e daí a hora que ele desceu da moto saiu uma fumaça. Aí nós percebemos que essa mangueira aqui estava encostando no escapamento, essa daqui, ó, e abriu um buraco na mangueira. Aí a gente fez um remendo provisório com fita isolante e estamos aí seguindo até agora. A moto dele está mais econômica que a minha, mesmo com vazamento. E aí o que aconteceu? Nós decidimos por não colocar o Poxipol agora, vai seguir só no primeiro remendo que nós fizemos com Super Bonder e uma malha de metal. Aparentemente não está vazando e vamos seguir. Ô Lê, tava falando pro pessoal aqui que a gente tava extremamente tenso no começo da viagem e que nos primeiros 100 km ia dar uma ajustada na tensão, né? Não deu uma melhorada? Deu uma melhorada, ajustou tudo, o coração voltou a bater no ritmo normal. Tava falando que tem uma série chamada Carga Pesada, você se lembra? Que tem o Pedro e o Bino. O Bino acho que é o mais velho, né?
Então você é o Bino. A estrada é mágica, Bino. Fazer mais uma pernada de 200 quilômetros. Agora são 11h14 e a chuva apertou. O remendo aparentemente está cheirando gasolina ali. Acho que a gasolina encharcou a malha que nós colocamos com Super Bonder, mas não tem muito o que fazer agora. A moto dele vazando tá mais econômica que a minha. 220 quilômetros, 14 litros, deu uma média aí de 16. E a dele entraram 12 ou 13. É que a minha o cara encheu até a boca. Estamos atravessando a divisa São Paulo, Minas Gerais. Debaixo da chuva. Vamos ver se aparece aqui o nome do rio. Eu nunca me lembro. Não, só tem aqui a divisa mesmo escrito. Tem até um trecho de corredeira aqui, ó. Bom, paramos aqui para abastecer e comer alguma coisa. Região de Araguaia. Araguaia ou Araguaína? Agora eu não sei. Abastecemos, comemos e verificamos que o remendo ali do tanque não ficou bom. Mas está vazando menos do que com a outra coisa que estava colada ali. Então agora faltam 250 quilômetros até o destino de hoje, que eu defini como Cristalina, no estado de Goiás. Araguari, esse lugar que nós paramos aqui agora. Daqui a pouco vamos atravessar a divisa Minas Gerais, Goiás. Alô Goiás, terra do Pequi, divisa Goiás, Minas Gerais. Rodamos aí o estado de São Paulo. Hoje atravessamos Minas Gerais e estamos aqui agora no estado de Goiás. Tem chuva com o Thiago Noronha? Tem, mas tem sol também, olha aí, ó. Que fim de dia lindo de Deus. Agora são 4h40. Faltam 60 quilômetros aí para o nosso destino. Cristalina, estado de Goiás. Foi um dia bem chuvoso, com vários desafios. E graças a Deus estamos finalizando aí mais essa etapa da viagem. Ainda temos algumas coisas para resolver hoje. Bom, conseguimos achar um hotel aqui. O estacionamento está alagado, chovendo. Chão alagado. Por sorte, a moça aqui teve bom senso e deixou a gente deixar as motos aqui nesse saguão. Le Capel está sendo contemplado com a chuva Thiago Noronha de viagem. E aí, mas o importante é que conseguimos chegar. Hoje rodamos aí aproximadamente 700 quilômetros, né? Vamos dizer assim, 670, arredondando 700. Apesar dos perrengues, tudo deu certo e conseguimos concluir o dia de hoje. Vamos fazer alguns ajustes aqui ainda, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @THNoronha aí. Le Capel. Valeu e fui.